Olá, boa tarde. O meu nome é Débora e o nosso grupo vai apresentar sobre o Plano Collor. Os demais integrantes se chamam Dene Padilha, Fernanda Mota, José Neto e Juliana Macedo. Eu vou contextualizar um pouco sobre o que estava acontecendo na época da corrida eleitoral de Collor. Estávamos no governo Sarney e o governo Sarney ele foi marcado por diversos fracassos em seus planos econômicos, que resultaram no aumento do déficit público, aumento inflacionário e aumento da dívida externa e interna. Em 1987, Sarney anuncia o adiamento do pagamento dos juros da dívida externa. Isso fez com que vários investimentos se afastassem do Brasil e não evitou a recessão econômica. Então, nesse contexto, a população brasileira ela queria alguém que resolvesse a situação do Brasil, visto que a gente estava carregando diversos fracassos econômicos, tanto do governo Sarney quanto dos governos anteriores. E Collor ele se apresentou como novo representante da política, né? O representante que a população precisava, no caso. Ele ficou conhecido como caçador de marajás, que seria, no caso, acabar com os funcionários públicos que recebiam altos salários indevidamente. Além disso, Collor também era visto como um playboy, aquela pessoa que andava de lancha, que era bonito. E algumas pessoas afirmam que votaram nele por conta disso. Porque, olha, o principal concorrente dele era o Lula. E o pessoal chamava ele de velho barbudo e essas coisas. Então, além desse perfil de herói nacional, ele ainda tinha um perfil de galanteador, no caso, um perfil de playboy. Um dos seus discursos era a manutenção da estatização ou a desestatização, que significa uma menor intervenção do Estado no setor econômico, o que faz com que a influência dele seja mais neoliberal. Nós veremos um vídeo agora sobre a campanha de Collor. Collor não era conhecido nacionalmente. Ele nasceu no Rio de Janeiro, foi prefeito de Maceió e governador do Alagoas. Então, ele era mais conhecido por lá do que pelo Brasil todo. Chegou a hora de confirmar. O Brasil já decidiu que vai mudar. É a vez do povo anunciar. O Brasil novo que vai chegar. Os debates políticos, em geral, eles aconteciam à noite. E à noite, a maioria da população brasileira, eles tinham que dormir cedo para trabalhar no outro dia ou ir estudar. Eles não acompanhavam o debate ao vivo, acompanhavam o debate no outro dia no Jornal Nacional, fragmentado, né? Editado, no caso. E a emissora Globo, ela foi acusada de favorecer o Fernando Collor. Fez com que o PT ele entrou com ação judicial no Tribunal Superior Eleitoral, mas os seus recursos foram negados. Collor foi vencedor do primeiro turno e do segundo turno. Antes de Collor ser efetivamente tomar posse do seu cargo de presidente, o governo Sarney anunciou que nos dias 14, 15 e 16 seriam considerados feriados bancários. E as pessoas elas começaram a desconfiar sobre o que aconteceria no mercado financeiro nos próximos dias. Algumas até foram no banco, retiraram seu dinheiro para ter uma maior segurança. Dias antes do governo realmente publicar quais seriam as medidas inflacionárias de combate à inflação, que uma delas era o confisco, perguntaram da ministra Zélia Cardoso se existia alguma possibilidade de ter confisco, retenção monetária na sociedade brasileira,
e ela simplesmente negou. Mas no dia 16/3/1990, um dia após Collor tomar posse, algumas medidas foram anunciadas. E aqui está a capa dos jornais, né? Um deles é o Globo, que foi uma emissora que apoiou Collor, no caso. Na Folha de São Paulo, choque do plano Collor é o maior de toda a história. O governo contém 80% do over e limita a 50 mil saque bancário e da poupança. O confisco ele não se limitou somente à poupança, ele também foi um confisco das contas correntes. Essa medida ela foi totalmente impopular. E a maioria das pessoas que votaram no Collor eram as pessoas de classe média. E elas foram totalmente contra essa medida, né? Bom, agora quem vai apresentar vai ser a Fernanda sobre o Plano Collor 1. Então, eu vou falar sobre o Plano Collor 1. O Plano Collor 1 foi um planejamento econômico, foi uma reforma econômica que foi criada no ano de 1990, em março, durante o governo de Fernando Collor. O Plano Collor foi um planejamento que foi criado para conter principalmente a hiperinflação que estava ocorrendo no país. Para que isso acontecesse, foram criadas algumas medidas. Algumas dessas medidas foram bem chocantes para a população, e uma delas foi o bloqueio de conta corrente e poupança. Até então seriam por 18 meses e o dinheiro seria devolvido para as pessoas, só que isso não aconteceu. Muitas pessoas tiveram que entrar na justiça para poder ter o seu dinheiro de volta, porque realmente foi uma promessa que eles não cumpriram, não devolveram. Houve também aumento de impostos, aumento de preços, gás, energia elétrica, tudo isso aumentou, e a substituição da moeda. Antes era o cruzado novo e veio a ser o cruzeiro. Os resultados não foram bons, não foram atingidos. No primeiro mês desse plano, a inflação chegou a ser contida, porém depois permaneceu fora do controle. Foi muito impopular também, porque tira o dinheiro, muita gente acordou sem o seu dinheiro na conta, poupança, tudo bloqueado. Então as pessoas não estavam aceitando isso. E em si, empresas quebraram também, houve muito desemprego. Então, o resultado em si não foi positivo. O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. O Cruzeiro volta a ser a moeda nacional. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. Os preços até 15 de abril continuam iguais aos da última segunda-feira. A ministra da Economia garante que o salário real será preservado. O presidente Collor leva o plano econômico ao Congresso. Pela primeira vez, um presidente atravessa a pé a Praça dos Três Poderes com todos os ministros. Nossos comentaristas que passaram o dia todo de plantão em Brasília vão explicar nesta edição os detalhes das mudanças na economia. Veja agora no Jornal Nacional. O presidente Fernando Collor anunciou logo no início da manhã as medidas que mudam a vida do país. O anúncio foi feito numa reunião com o Ministério e as lideranças dos partidos. Depois ele foi ao Congresso, recebeu missões estrangeiras e ainda surpreendeu muita gente. Hoje, um novo estilo de trabalho pousou no Planalto. O presidente Fernando Collor chegou de helicóptero às 6h40 da manhã para a primeira reunião do Ministério. O presidente ainda esperou 15 minutos pela ministra da Economia, a única que chegou tarde, e abriu a reunião que confirmou a habilidade dele em usar o poder da comunicação. O anúncio das primeiras medidas do governo Collor foi transmitido ao vivo para todo o país, num horário em que muita gente ainda estava em casa. Às 10h30 da manhã, o presidente Fernando Collor de Mello inovou e surpreendeu outra vez. Saiu a pé para ir ao Congresso Nacional.
A caminhada de 4 minutos foi outra oportunidade para que as câmeras registrassem mais esta marca do estilo Collor. De volta ao palácio, o presidente continuou a tarefa de receber líderes estrangeiros que vieram para a posse. No final da tarde, outra surpresa do novo presidente. Os dragões da independência se prepararam para a saída dele pela rampa do palácio. Mas a centena de pessoas que esperava ver o presidente Collor viu frustrada o helicóptero decolar pelo outro lado do palácio. O ritmo de trabalho do primeiro dia de governo do presidente Fernando Collor parece ter sido ditado muito mais por uma tendência do que por uma simples coincidência. Para amanhã, sábado, o presidente reservou o dia inteiro para despachar normalmente aqui no Palácio do Planalto. Os funcionários do palácio já foram avisados para chegar às 8 da manhã e para se prepararem para um dia de expediente normal. O presidente Fernando Collor anunciou logo cedo o programa econômico para os ministros e lideranças políticas. O presidente dividiu as medidas em 3 blocos, começando pelo que ele chamou de saneamento moral. 1. Abuso econômico. Passa a dar até 5 anos de cadeia neste país. Esconder mercadorias, exagerar nos preços, iludir o consumidor, levará para trás das grades o gerente, o diretor e o dono da empresa. 2. O funcionário público que participar de atos lesivos ao fisco será demitido e será preso. 3. Extinção de todas as mordomias, pagamentos disfarçados de salários, etc. 4. O anonimato da riqueza escusa, conseguida com sonegação, está extinto. Acabaram os títulos ao portador e o sigilo protetor até de criminosos. 5. As grandes fortunas passarão a pagar sua contribuição para sanear o país. 6. Os ganhos de capital obtidos nas bolsas de valores passam a ser tributados, encerrando-se assim uma odiosa discriminação. O presidente Fernando Collor determinou ainda que o déficit público este ano seja 0. Para isso, ele adotou as seguintes medidas: reforma administrativa com o fechamento de ministérios, autarquias e empresas públicas e afastamento de maus funcionários. Suspensão de todos os subsídios, inclusive os concedidos às exportações e à informática. Os agricultores passam a pagar imposto sobre os lucros. Redução da perda de receita pela indexação dos impostos devidos à União e a atualização das alíquotas do imposto sobre produtos industrializados. Reajuste de preços públicos. O presidente Fernando Collor falou ainda sobre as medidas de modernização da economia. 1. A flutuação cambial sob controle do governo. 2. Redução das barreiras à importação e estímulo à participação de capital estrangeiro no desenvolvimento nacional. 3. Demarragem de um ambicioso programa de desestatização. 4. Privatização de débitos para com a União, através de leilões de indivíduos interessados em receber dívidas atrasadas do governo federal. 5. Criação de certificados de privatização, instrumento de viabilização rápida do processo de desestatização, que serão adquiridos compulsoriamente por instituições financeiras, fundos de pensão, companhias seguradoras, etc. Sobre preços e salários, o presidente Fernando Collor determinou o seguinte: os salários de março vão receber a inflação integral de fevereiro. Os preços voltam aos valores do dia 12 de março. No dia 15 de abril, começa a política de prefixação de preços e salários. O presidente determinou ainda o pagamento de mais impostos nas aplicações do mercado financeiro. E o cruzado novo é substituído pelo cruzeiro. Não temos alternativas. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. Que Deus nos ajude.
Eu vou falar sobre o Plano Collor II. Ele foi decretado em 31 de janeiro de 1991, quando eles perceberam que o Plano Collor não estava dando certo, o desemprego estava super alto e a inflação também. Ele continuou com os congelamentos de preços, houve congelamento de preços nos salários também, e ele também decretou o fim das operações overnight, que são operações financeiras feitas pelos bancos diariamente com o objetivo de obter recursos para financiar suas posições em títulos públicos. Outra medida dele foi a criação do Fundo de Desenvolvimento Social, que são financiamentos de cunho social, e também títulos de desenvolvimento econômico, que são financiamentos de projetos de empresa privada. Outras medidas que ele tomou foi o aumento de impostos sobre operações financeiras e o aumento de taxas de juros de redesconto. Ou seja, ele mexeu diretamente no mercado financeiro para tentar ter uma melhora. E que não deu muito certo. O Plano Collor II começou em 31 de janeiro e terminou em 9 de maio. A inflação crescia cada vez mais e a população estava super descontente com tudo que estava acontecendo. Então, em 9 de maio do mesmo ano, houve a demissão da ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, e com isso o Plano Collor II chegou ao fim. No dia 16 de março de 1990, a então ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, deixava estarrecidos milhões de brasileiros que assistiam ao vivo à entrevista em que anunciava várias medidas de impacto: salários e preços congelados, extinção de autarquias, demissão de funcionários públicos, abertura da economia e o inédito confisco de contas bancárias e poupança por 18 meses. Quem tem no depósito à vista, quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros, né? Ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. A gente, como socialista e que vinha do combate à ditadura, a gente falava em terrorismo, de golpe militar, essas coisas todas. E já o país redemocratizado, 2 anos depois da Constituição Cidadã, a gente vê um presidente eleito na enganação, na euforia. E ele deu 2 golpes, na verdade. O primeiro foi exatamente o golpe do confisco. E outro golpe que ele deu depois, que é o chamado Plano Collor II, que foi as demissões de funcionários públicos e que colocou em disponibilidade. O Estado centralizou em si toda a poupança do país, surpreendeu o país inteiro com essa recolher todo o dinheiro em caixa, toda a poupança, todos os depósitos bancários, todos os certificados de depósitos bancários, todos os investimentos financeiros aqui. E eu acho que isso mostrou que não se resolve a inflação através de decretos. A inflação não é politicamente consistente ou meras medidas, autoritárias que sejam, via decreto, via provisória, lei, não resolve. Olá, eu vou falar sobre algumas das consequências que foram ocasionadas por medidas econômicas adotadas durante o mandato do presidente Fernando Collor de Mello. Algumas das medidas do Plano Collor foram a mudança da moeda de cruzados novos para cruzeiros, a flutuação cambial controlada pelo governo, a demissão de funcionários públicos e a privatização de algumas estatais. Porém, a medida mais polêmica foi a retenção da poupança. Essas medidas adotadas acabaram ocasionando na falência de pequenos empresários e investidores, o aumento do desemprego, o sucateamento da indústria nacional e o aumento de suicídios e infartos. Embora um dos objetivos do Plano Collor tenha sido combater e diminuir a inflação da época, vendo este gráfico, dá para perceber que o Plano Collor não obteve sucesso.
Hiperinflação, confisco do dinheiro em bancos, palavras que trazem tristes lembranças aos brasileiros. Há exatos 20 anos, na tentativa de conter a inflação galopante, o governo lançava o Plano Collor, que congelou os depósitos bancários em todo o país. Hiperinflação, confisco, palavras estranhas para quem tem 18, 19, 20 e poucos anos. Hiperinflação é muito imposto, sei lá. Você acha que o Brasil já viveu uma época assim? Acredito que possa ser que sim, mas não sei o que seja. Não sei o que é. Papos dos familiares, dos mais velhos que eu saiba. Quando eles nasceram, a realidade do país era outra. As palavras desconhecidas hoje estavam em alta. A moeda era o cruzado novo. Havia muito dinheiro circulando, mas de repente o que se ganhava num dia, no outro não valia mais nada. A inflação era pintada como um dragão. Era terrível, né? Você entrava em algum lugar para comprar alguma coisa, no dia, meia hora depois estava tudo muito caro. Era um descontrole, porque a gente não conseguia planejar nada. Comprava, ia no mercado num dia, no outro dia os preços subiam demais e a gente não tinha controle, nenhuma perspectiva. Não dá para guardar dinheiro e planejar nada. O que levou a essa situação foi uma crise externa muito violenta, que vinha se arrastando já há praticamente 15 anos. O Brasil não tinha financiamento do exterior, o setor público foi se deteriorando numa crise crescente que acabou levando a essa situação praticamente pré-falimentar, digamos assim. A década de 90 chegou de cara nova. Um novo presidente tomou posse. O primeiro eleito pelo voto direto, depois de anos de ditadura. Jovem, atlético, trouxe com a imagem de bom moço a esperança de dias mais estáveis. No dia seguinte à posse de Fernando Collor de Mello, a grande surpresa. Iniciar a execução de um plano que trará modificações profundas na economia nacional. Essa tarefa não será fácil, seja porque os desequilíbrios apresentados pela economia são muito agudos, seja pelas enormes resistências que vamos enfrentar por parte daqueles que perderão seus privilégios. 16 de março de 1990, há exatos 20 anos, o Brasil parou e ficou boquiaberto. O governo lançou o Plano Brasil Novo, que depois ficou conhecido como Plano Collor. O tópico mais polêmico e inesquecível, o confisco dos depósitos bancários como a poupança, com valor acima de 50 mil cruzados novos, cerca de 5 mil reais hoje. Aquilo foi uma loucura, né? Aquilo foi uma agressão, vamos considerar uma traição, né? Inclusive eu tenho um amigo que teve um infarto fulminante. Meu irmão tinha uma empresa, tinha feito uma programação de comprar máquinas e coisa e tal, o dinheiro dele foi confiscado, ele perdeu todos os negócios dele. Foi um choque até para o economista. Segundo Júlio Gomes de Almeida, uma medida até esperada por alguns na época, mas que veio com força demais e provocou muitas injustiças. Pegou no mesmo bolo aquele que especulava, aquele que ganhava com o giro do dinheiro e aquele que utilizava o dinheiro, como todos nós, para comprar as coisas necessárias ou para produzir. Foi o que aconteceu com este empresário. Dono de um moinho, Lawrence P. ficou sem dinheiro até para pagar o salário dos funcionários. Na história da empresa, foi fundada em 1955, nunca houve, em momento algum, em que nós, a administração, não tinha recursos para pagar o trabalhador. Então foi traumática para a empresa, né? E como foi traumática para o país todo. Então foi uma aventura mal sucedida, aventura de pessoas eminentemente irresponsáveis e que entendem pouco de economia. Ao invés de pagar a inflação, o governo criou um índice para remunerar os investimentos bloqueados. De cara, economizou 40%, mas provocou uma verdadeira corrida à justiça. Hoje são mais de 900 mil ações para reaver as perdas com a poupança. Mais de 2 bilhões de reais já foram pagos em indenizações. E caso haja uma vitória em massa, os bancos seriam obrigados a pagar mais de 50 bilhões de reais aos poupadores. O prazo para entrar na justiça para recorrer dos prejuízos se encerrou ontem. Lawrence ganhou, mas acredita que a indenização cobriu apenas 20% dos prejuízos. Nunca se recupera de um desastre desse tipo, né?
Então, mas foi um período, eu acho que uma das páginas mais negras da nossa história republicana. Entre as muitas consequências, o que ficou para muitos que poupam foi o temor de dormir e acordar sem dinheiro. Tem muita gente que não está nem tendo poupança mais com relação a isso, né? O pessoal já tem medo de se criar uma nova situação desse tipo e o dinheiro todo que você coloca em banco é confiscado e você não tem direito a nada. Boa tarde, me chamo José e vim falar sobre o processo de impeachment do presidente Fernando Collor. Atualmente, na maioria dos países onde a democracia representativa e o sistema presidencialista estão em vigência, há a possibilidade de o presidente da República ser afastado do poder em caso de crimes contra o bem público, previstos em suas cartas constitucionais, por meio de um processo de impeachment, em que o mesmo consiste em um termo de inglês que significa impedimento que se aplica a um chefe de Estado para afastá-lo de seu cargo. No Brasil, os únicos presidentes a sofrer impeachment até então foram Fernando Collor de Mello, em 1992, e Dilma Rousseff, em 2016. Notou-se que, durante a campanha, Collor se destacava por ser jovem. Ele propôs o combate à corrupção e aos marajás, os quais, segundo Collor, seriam servidores públicos que não compareciam ao trabalho, mas continuavam recebendo salários elevados. Dessa forma, tomou posse do cargo no dia 15 de março de 1990. No entanto, o presidente instituiu o Plano Collor e confiscou depósitos bancários que ultrapassassem a quantia de 50 mil cruzeiros, com o intuito de controlar a inflação, mas o plano não foi bem sucedido e ocasionou em fechamentos de empresas e o aumento de desemprego. Dessa maneira, o processo de afastamento do presidente Collor ocorreu principalmente devido aos atos de corrupção, falha do plano de controle à inflação e esquemas ilegais feitos pelo presidente Fernando Collor, que ocasionaram grandes agitações nas ruas com o movimento dos caras pintadas. Sendo assim, o pedido de impeachment foi acolhido em 29 de setembro de 1992, na Câmara dos Deputados. Em seguida, o processo seguiu para o Senado e todos os trâmites foram cumpridos em menos de 2 meses. No dia 29 de dezembro, teve início a votação do julgamento do impeachment no plenário do Senado, onde, antes que começasse a sessão, Collor enviou uma carta de renúncia para o Congresso por meio de seu advogado. O objetivo era sair do cargo por livre vontade, para não perder os direitos políticos pelo prazo de 8 anos. A carta foi lida aos senadores, mas mesmo assim, o julgamento prosseguiu e Collor perdeu seus direitos políticos. Dessa forma, encerrou-se a votação do Senado pela sua destituição do governo, com 76 votos a favor e 3 contra. Conforme declarada sua destituição no dia 29 de setembro de 1992, o vice-presidente Itamar Franco assumiu a presidência do Brasil, terminando o mandato em 1º de janeiro de 1995. Além disso, o irmão de Collor, Pedro Collor, revelou publicamente provas do envolvimento do presidente em um caso de desvio de dinheiro, que consistiu em usar a campanha eleitoral de Collor como caixa 2. Desta forma, muito dinheiro foi desviado das verbas públicas através de criação de empresas fantasmas e contas no exterior, marcando-se como caso PC Farias, apelido de Paulo César Farias, que foi tesoureiro da campanha de Collor. Durante o seu governo, esteve muito próximo ao presidente e supostamente teria sido seu teste de ferro em várias negociações, que consistia em aparentar ser o dono de um negócio, mas na verdade era apenas um representante do real proprietário. Este ocorrido suscitou ainda mais a insatisfação e revolta dos brasileiros contra o presidente. De forma que, após as acusações feitas ao presidente, estudantes conhecidos como caras pintadas pintavam a face de verde e amarelo, indo às ruas num movimento que reunia a população brasileira e ficou conhecido como Fora Collor. Marcou-se o dia 11 de agosto de 1992, onde pessoas se reuniam em frente ao Museu de Arte de São Paulo, MASP, para protestar. Na sequência, o presidente fez um pronunciamento em rede nacional
e pediu que os cidadãos vestissem as cores do Brasil no próximo domingo, como sinal de apoio ao presidente. Todavia, nesse que ficou conhecido como Domingo Negro, a resposta da população foi se vestir de preto, dessa forma confirmando a insatisfação popular. E aqui temos as imagens do presidente, né, caçador de Marajás, e a manifestação fora cola, além dos caras pintados. Meu patrãozinho aqui, ó, na futura casa da Dinda, vai ser aqui a casa da Dinda. Como você pode ver, tem freezer, tem aparelho de som melhor do que o do Lula, tem tudo aqui, a futura casa da Dinda aqui, do meu patrãozinho. Paulinho César de Farias e Fernandinho Collor de Mello. Da justiça clava forte, verás que o filho teu não